criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. Colocou o homem para ser o seu filho. Deus não criou o homem para ser filho das trevas. Deus não criou o homem para ser filho de Satanás. Deus criou o ser humano para ser os seus filhos. E Deus os colocou num jardim cujo nome era Éden. O nome Éden significa presença de Deus. Então, quando Deus fez o homem e depois fez a mulher, os dois estavam na presença de Deus. E como era o coração de Adão, como era o coração de Eva, quando eles viviam no Éden, quando eles viviam na presença de Deus. Era tal qual o coração de uma criança. Possuía dentro dele inocência. Não havia malícia, não havia maldade, não havia ódio. Por favor, preste bem atenção nisso. Deus não criou o homem para ser um ser odioso ou odiador. Deus não criou o homem. Quando eu digo homem, por favor, entenda, raça humana. Amém? Estou falando do gênero humano. Não estou falando de gênero masculino ou feminino. Estou falando do gênero humano. Quando Deus fez o ser humano, Deus não fez o ser humano para ser mal, para ser perverso, para ser ruim. Porque de Deus não pode fluir maldade, malignidade, ruindade. De Deus não procede o mal. Deus é fonte do bem, Deus é fonte da luz. Então, quando o homem foi posto junto com a sua mulher no jardim do Éden, na presença de Deus, eles eram limpos, eles eram puros. Não havia maldade dentro do seu coração, não havia malícia. Eles não maliciavam o fato de estarem nus. E vou dizer uma coisa a vocês, embora não vou poder explicar isso agora, porque senão eu vou fugir do contexto do nosso ensino de hoje. Adão e Eva já possuíam sua intimidade antes de saber que estavam nus. Uma prova incontestável disso é que quando Caim foge e ele vai para outras bandas do Éden, lá ele encontra uma mulher e se casa. Opa, que mulher é essa? De onde essa mulher surgiu? Os textos originais são claros. Uma possível irmã de Caim e Abel. O problema é que as pessoas, quando veem a história da Bíblia relatar Abel e Caim, ou Caim e Abel, pensam que são os dois primeiros filhos de Adão, e não são. Eles são retratados como a figura do bem e do mal. Eles são trazidos no contexto da história para mostrar como o bem opera e como o mal opera. O bem através de Abel e o mal através de Caim. A Bíblia não diz em parte nenhuma que Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Bom, mas isso é outra situação que em outro momento eu posso ensinar para vocês. O que eu quero te mostrar é que tudo neles era puro. Tudo em Adão e Eva, enquanto estavam no jardim, girava em torno da pureza. Só para você ter ideia, nem os animais, ouçam, nem os animais atacavam eles. Eles estavam ao lado de feras. Nenhum deles eram domesticados. Eles estavam do lado de ursos, do lado de leões, do lado de leopardo, do lado de tigres, de feras que hoje ninguém se atreve a chegar perto.
Mas a inocência deles era tamanha que havia uma recusa dos próprios animais de atacá-los. Eu quero que você foque nisso. Como foi o início, como Deus criou o homem, como Deus colocou o homem em um jardim, em sua presença, e ali havia inocência. Mas essa inocência foi perdida. Essa inocência foi deixada de lado. Mas essa inocência foi deixada de lado porque um terceiro ser entrou em ação. Vamos colocar um quarto ser, né? Vamos colocar as coisas na sua devida proporção. O primeiro dessa história toda é Deus, o segundo dessa história toda, Adão, o terceiro dessa história é Eva, e o quarto ser nessa história, Satanás, incorporado na serpente. Ele entra em ação, convence Eva de desobedecer a Deus. E há uma regra no mundo espiritual, uma lei no mundo espiritual que diz: aquele a quem você obedece, desse a quem você obedece, você se torna escravo. Satanás então consegue fazer Eva obedecê-lo e se torna a partir de então escrava das trevas e leva essa escravidão até o seu marido. O problema foi que ao desobedecer uma ordem dada por Deus, ela desencadeia no mundo espiritual uma ação de morte. Deus havia dito para eles: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Satanás disse para Eva: é assim que Deus disse que você vai morrer se comer de toda árvore do jardim? Ele sabia que não foi essa frase que Deus disse. Deus disse: de toda árvore vocês podem comer, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele precisava instigar em Eva a ação da resposta. Quando Eva respondeu não, de toda árvore do jardim a gente pode comer, a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão a gente vai morrer. E Satanás disse: vocês não vão morrer. Satanás falou a verdade ou mentiu para Eva? Falou a verdade ou mentiu? Alguém disse falou a verdade. Vamos entender. Puxa, mas ela comeu e não morreu. Verdade? Sim ou não? Depende de que ponto de vista você está vendo a história. Deus não disse que eles morreriam fisicamente. A morte na Sagrada Escritura, a primeira de todas, é sair de onde? Sair da presença de Deus. A morte, a primeira de todas, é a separação do homem em relação a Deus. Essa quebra de comunhão, isso gera morte espiritual. Foi dessa morte que Deus falou para eles: se vocês comerem, certamente morrerás. Ou seja, será quebrada essa comunhão. Vocês, ao desobedecerem e comerem deste fruto, vocês vão se separar de mim. E a primeira atitude depois deles comerem foi Deus ter lançado eles para fora de onde? Como era o nome do jardim? E Éden significa o quê? Presença de Deus. A primeira coisa foi eles perderem a presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz uma regra e uma lei de Deus: a alma que pecar, essa vai morrer. Ele não está falando de morte física, embora todo ser humano vá morrer. Ele não está falando dessa morte física, ele está falando de uma morte espiritual. Você peca, você se distancia, você se separa, você se aparta de Deus. Isaías 59 fala isso: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então há uma ruptura de relacionamento. Então preste atenção, por favor, eu quero que você foque no que eu estou tentando te mostrar. Adão e Eva estavam num lugar onde havia pureza, onde havia inocência,
onde havia coração limpo, coração puro, onde havia um coração doador, um coração boníssimo. Satanás induz eles a desobedecer a Deus, eles quebram essa comunhão com Deus, e a partir desse momento, entra na vida deles dois todo tipo de maldade, de malícia e de malignidade. O homem se torna pecador. O homem se torna mau, o homem se torna malicioso, o homem se torna blasfemador, o homem se torna adúltero, prostituta. Eu não estou falando de Adão e de Eva, tá? Eu estou falando do ser humano. Olha, todo o mal que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha dito não coma. Eles perderam aquela beleza que tinham, a simplicidade, a humildade, a pureza. A partir daquele momento, tanto o homem quanto a mulher se tornam homens maldosos. Agora eles descobrem que estão nus. Mas eles já estavam nus. Por que eles não se horrorizaram? Porque agora havia malícia dentro deles, havia maldade, havia malignidade, havia a perda da inocência. E é isso que aconteceu com o resto da humanidade, a perda da inocência. Como é que é o ser humano hoje? Algumas pessoas que erradamente dizem assim: ah, o ser humano é bom, tem muita gente boa nesse mundo. Para quem? Bom para quem? Eu vou pelo que diz a Bíblia. Deus disse em sua palavra no capítulo 6 do livro de Gênesis, salvo engano, tá? Arrependo-me de ter feito o homem, pois ele é mau em todos os seus desígnios. O homem, Deus não fez o homem mau. Enquanto eles estavam na presença de Deus, eles eram puros, eles eram inocentes. Quem sujou o coração deles foi o diabo, quando induziu eles a desobedecer a Deus. E aí joga no coração do ser humano a malignidade, a ruindade, a perversidade. O ser humano se tornou traidor, se tornou maligno, maligno. O ser humano se tornou capaz de matar os seus próprios progenitores para ficar com dinheiro. O ser humano é capaz de fazer mal a um bebê. Como que um pai é capaz de pegar uma bebezinha, um serzinho puro, quando você pega uma criança, e você olha nos olhos dessa criança, você consegue ver o Éden, entendeu? Você consegue ver pureza, você consegue ver que não há ódio ali dentro, não há mágoa, porque aquela criança
ainda não viveu o suficiente para contaminarem o coração dela. Então os olhinhos dela refletem o jardim do Éden. Olhe para o olho de uma criança. De uma criança. Eu não estou falando adolescentezinho não, que aí já está cheio de maldade. Já contaminaram o coração dela. Principalmente se tem acesso à internet. Pega uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha nos olhos dessa criança. 4 anos, 5 anos. Olha nos olhinhos dela. E você vai ver quanta pureza, quanta inocência. Como é lindo o olhar de uma criança. Sabe? É lindo, é lindo. Porque você não vê no olhar dela o desejo de te machucar. Você não vê dentro dela o desejo de te fazer o mal, o desejo de armar contra você, o desejo de fazer fofoca contra você, o desejo de te detonar. Você não vê nada disso dentro dela. Você vê a pureza criada por Deus para o ser humano viver na sua presença, no Éden. Deus fez o ser humano assim. Mas ao aproximar-se do diabo, o ser humano se tornou maligno. No capítulo 5 do livro de Gênesis, Deus diz: a maldade se multiplicou no coração do homem excessivamente. Perdeu-se o controle. O ser humano foi se tornando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, e se tornou mal. A ponto de no capítulo 6 Deus dizer: me arrependo de ter feito o homem. Você consegue entender o que é o Todo-Poderoso dizer que se arrepende de algo? Então, o homem que Deus criou, a mulher que Deus criou e colocou no jardim do Éden, na presença dele eram puros. Mas eles perderam essa pureza porque se aproximaram do diabo. Quem aí um dia se aproximou do diabo? Deixa eu ver. Falar uma coisa para vocês são tão belos. Levanta a mão, igreja, vamos? Quem aí já se aproximou do diabo? Todo mundo. Você não nasceu na presença de Deus? Você nasceu possivelmente num lar macumbeiro, vivendo nesse país que você vive, possivelmente num lar católico, adorando imagens, ou num lar espírita. Raras são as pessoas que estão aqui dentro que nasceram em berço evangélico. No caso, crianças que têm pais evangélicos, já nasceram na presença do Senhor. Mas o resto, nós em algum momento tivemos acesso ao diabo. Tivemos. E se não tivemos acesso ao diabo diretamente, o diabo teve acesso a nós através de tanta gente má que passou pelo nosso caminho e trouxe ao nosso coração mágoas e ressentimentos, trouxe ao nosso coração marcas, e que te fez perder a inocência. Você hoje não é uma pessoa inocente. Quem aí é inocente, me levante a mão, por favor. Só as crianças, olha lá, teve uma criancinha lá atrás que levantou. Esse eu creio, claro. Levanta a mão aí, neném, os inocentes. Cadê os inocentes? Isso mesmo. Deus te abençoe. As crianças sim são inocentes. Como eu estava dizendo, né? Como é que um pai consegue pegar um serzinho inocente desse e fazer mal? A pessoa tem um coração muito perverso, muito ruim. A pergunta é a seguinte: tem jeito para nós ainda? Ninguém respondeu praticamente. Eu quero mostrar para vocês como o ser humano perdeu a sua inocência e se tornou um dos piores seres que a terra pode ter visto. Vamos ler comigo o livro de 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou te dizer hoje, olha só. Primeiro eu fiz um prospecto te mostrando como Deus fez o homem, o que o homem era lá no Jardim do Éden, o que o ser humano era, puro, limpo, belíssimo, e o que o ser humano se tornou depois de ter se aproximado das trevas, como a maldade, a malignidade entrou no coração do homem, do ser humano, e hoje o ser humano se tem tornado isso, tem sido isso que a gente vai ler aqui agora. Essa aqui é uma profecia de Paulo, enviada em uma carta a Timóteo. Há quase 2000 anos atrás, essa carta foi escrita por Paulo, prevendo como seria o futuro, um vislumbre do futuro, e esse futuro é hoje, o tempo do fim, o momento em que a sociedade está se degradando, se destruindo, por causa de poder, por causa de dinheiro, matando seus semelhantes, inventando vírus numa verdadeira guerra biológica para matar os seus semelhantes, só para terem a supremacia do seu governo, só para terem domínio e controle das nações. No capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, que dias são esses? Os nossos. Sobrevirão tempos difíceis. Vamos dar uma paradinha aqui nesta vírgula antes de prosseguir. Paulo está prevendo que nos últimos dias os tempos serão difíceis. E por que os tempos serão difíceis? Porque vai ter pouca chuva na terra? Não. Porque vai ter pouca produção de alimentação na terra? Não. Porque os tempos serão difíceis? Porque nós não vamos achar comida para comprar? Não. Por quê? Porque os governos vão imperar com mão de ferro? Não. Por que os tempos serão então difíceis, trabalhosos? Ele continua na explicação dizendo: pois os homens serão egoístas. Vamos parar. Vamos parar. O que é uma pessoa egoísta? Uma pessoa que só pensa em si. É aquele que diz assim: a farinha pouca, meu pirão primeiro. Os homens egoístas, as pessoas egoístas, são aquelas que estão olhando para o seu umbigo, para o seu próprio umbigo. Eles não se preocupam se o seu semelhante está passando fome, eles não se preocupam se o seu semelhante está doente, ele não se preocupa se o seu semelhante precisa de alguma coisa. E olha, não se engana quando você vê pessoas fazendo caridade por aí, achando que é bondade deles, porque a Bíblia não mente. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Eles não estão fazendo isso. É óbvio que toda regra tem a sua exceção, mas a maioria está fazendo isso por questões religiosas. Leva um prato de comida, ou leva sopa, ou leva cobertor, ou leva não sei o quê, porque a religião dele diz, como tem um aí, eu não posso falar porque vai ser exibido na mídia, como uma determinada religião que diz que você, à medida que faz caridade, você é perdoada dos seus pecados. Então eles não fazem porque querem o bem da sua, das pessoas, da humanidade, do seu próximo. Faz de forma egoísta, pensando na anulação e no cancelamento dos seus próprios pecados. Mas o que eles sabem é que essa religião é mentirosa. A única forma de se cancelar pecados é, primeiro, se arrependendo. Segundo, confessando. Amém?
E aí tem um outro segredo aí na confissão que não cabe agora eu ensinar. Já ensinei aqui nesses últimos 3 meses. Não é simplesmente, Senhor, eu pequei. Deus já viu que você tinha pecado. Mas o livro de Tiago diz outra coisa. Confessai os vossos pecados um ao outro e orai uns pelos outros, a fim de que sareis. Então essas pessoas levam sopa, levam cobertor e fazem aquela coisa toda, puxa, eu estou ajudando, eu estou ajudando meu semelhante. Será que está ajudando o semelhante mesmo porque ama a Deus? Ama o seu semelhante? Ou porque está visando algum benefício espiritual com isso? Está esperando que seu pecado seja aplacado, o peso da sua consciência. Bem lembrado. Me apareceu uma vez aqui na igreja um casal que queria fundar uma instituição conosco para cuidar de pessoas viciadas em crack. Como a gente tem um sítio, a gente tem uma excelente área para fazer isso, a gente tem registro, né? Tudo registrado direitinho. Então foi trazido a ideia, e eu gostei muito da ideia, e falei, não, vamos meter mão, vamos fazer. E a pessoa falou assim para mim, olha pastor, inclusive as instituições do país, como Polícia Federal, Receita e tudo mais, eles liberam para as instituições que cuidam de drogados e que fazem a recuperação desses drogados, elas fornecem, elas doam, elas dão aquilo que eles apreendem dos traficantes: carros, casas, dinheiro, e eles dão muitos recursos. Tá bom, eu falei, tem problema não, vamos fazer. O que é necessário? Não, a gente tem que fazer a documentação e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou falar com a contadora da igreja e a gente vai começar a fazer isso aí. Bacana. Aí uma ou 2 semanas depois, esse moço, junto com essa esposa dele, eles vieram lá de Rondônia, acho que foi Rondônia, Roraima, uma coisa dessa. Então, começaram então a fazer uma lista dos que seriam presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e ele me mandou essa lista via Zap. Eu olhei, presidente, ele, vice-presidente, um amigo que ele arrumou, que eu nem sei quem é, vice-presidente, primeiro secretário, fulano, segundo secretário, Beltrano, terceiro secretário, uma moça que era daqui da igreja. Nem eu entrei nessa lista como presidente da igreja. Aí eu falei assim, mandei a mensagem para ele e falei assim, irmão, a igreja vai entrar com toda a documentação, é o nome da nossa igreja, da nossa instituição que estará em jogo, então a presidência tem que estar comigo e não contigo. Não, pastor, mas aí não pode. Eu falei, mas por que não pode, irmão? Ele falou, não, porque a pessoa que disse que vai facilitar tudo para nós, disse que eu tenho que ser o presidente e ele o vice-presidente. Opa. Por quê? Nesse angu tem caroço. Quem ia abrir as portas lá das doações queria estar na vice-presidência. E ele, o fulano, como presidente, que os dois então mandariam tudo, então todos os recursos que chegassem estariam debaixo do controle deles. Ou seja, eles iam fazer a maior quebradeira do mundo usando o nome da nossa igreja. Eu disse, então, irmão, tem conversa não.
Se a presidência não tiver sob o controle da igreja, você não vai usar o nome da igreja, não. Fraude, gente picareta. É o que estou dizendo para você. Pessoas egoístas. Você pensa que a pessoa está querendo cuidar do como é que chama? Do drogado? Não, ele está querendo fundar uma instituição não para cuidar do drogado, mas para o governo dar subsídios para ele passar para dentro. Egoístas, é o que a Bíblia está dizendo. Os homens se tornarão egoístas. Não é só egoísta, a lista é vasta. Vamos lá, senão a gente não termina. Avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Amante de bens materiais. A palavra avareza significa aquele que ama desenfreadamente bens materiais. São apegados a coisas materiais. Jactanciosos. Jactância é orgulho. Então veja o que o ser humano se tornou. Ele perde aquela inocência do jardim do Éden e traz sobre si toda essa malignidade, egoísmo, avareza, jactanciosos, arrogantes. Hoje nós vivemos em uma era em que as pessoas são extremamente arrogantes. Você pensa, uma pessoa que é funcionário de algum estabelecimento é capaz de dizer desaforo ao seu próprio patrão, sabendo que esse patrão é que mata a fome dele ou dela com o salário que paga. E ele acha que pode ser arrogante, arrotar, como se diz, arrotar valentia. Mas essa é a consequência do que aconteceu lá no Éden, quando eles perderam a inocência. Trouxeram para cima de si egoísmo, avareza, orgulho, arrogância. São blasfemadores. Hoje o que mais você vê são pessoas blasfemarem das coisas de Deus. Igreja, olha para mim, por favor. E você que está me assistindo, presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós, pastores, éramos para ser as pessoas mais amadas e cuidadas nesse mundo, porque nós trazemos, vamos lá, venhamos e convenhamos, abre aspas, tem alguns aí que sujam esse nome, fecha aspas, mas era para as pessoas amar os seus pastores. Ao invés disso, aonde você vai, na roda que você tiver, o único nome que pastor leva é de ladrão. Você só vê esse título para o pastor, você não vê esse título para padre, você não vê esse título para freira, você não vê esse título para sacerdotes do budismo, do shintoísmo, do hinduísmo, mas o pastor que prega o evangelho de Jesus é considerado ladrão. E as provas, e não se engane não, eu não estou falando especificamente ou somente de ímpios lá fora não, eu estou falando de crentes também. Tem um bocado de crente dentro da igreja que a mente dele é fomentada, a mente dele trata o seu pastor como ladrão. É igual uma mulher que um dia, eu pregando, e aí como eu sempre faço, vocês me conhecem, a forma como eu prego, quando eu não estou aqui em cima do altar, quando eu estou aí perto de vocês. E aí eu fiz assim nela, assim, né? Não, irmã, alguma coisa que eu falei, eu toquei assim no braço dela. E ela tem, já ficou provado isso, uns certos distúrbios mentais. Ela falou assim, não me bata não. Eu falei, irmã, não te bati não, irmã. Me bateu. Aí ela começou a criar aquela confusão toda. Eu falei, irmã, por favor, dá licença. Por favor, dá licença. Botei mesmo para fora. Algumas pessoas não gostam muito disso não, porque pensam que a casa de Deus é bagunça, e não é. Ninguém dentro de um centro, eu não posso falar, ninguém dentro daquele lugar do tambor, olha na cara do líder religioso lá e grita a ele. Ninguém. Por quê? Tem medo do Exu.
É ou não é verdade? Tem medo da pombagira atacar ele. Mas na igreja as pessoas querem bagunçar, pensam que podem bagunçar e que o pastor não pode tomar nenhuma providência. Falei, ó, irmã, dá licença, por favor. Quando chegou lá fora, ela aí começou a ficar lá. A primeira coisa que ela falou, era mesmo da igreja. A primeira coisa que ela falou, ladrão, me chamou de ladrão lá fora. Nessa hora passou uma viatura e parou. Ela chamou a viatura. Aí os policiais foram saber o que ela queria lá na porta da igreja. Ela falou, porque o pastor me bateu. Esse ladrão. Aí a Perfém perguntou para ela, se ele era ladrão, por que a senhora estava aí dentro? E ela pegou ela, botou dentro da viatura e carregou ela da porta da igreja. Sumiu com ela. Quer dizer, sumiu não mataram não. Levou lá e deixou em outro canto. É por isso que você vê as pessoas vivendo uma vida tão destruída nesse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que hoje, os Estados Unidos não é mais aquele país cristão como antes, como em 1930, 1940, mas ainda eles ainda são muito voltados para o Evangelho, não como antes, mas ainda são. Observa a qualidade desse país e observa a qualidade do nosso, que só sabe bater tambor, você sabe o que eu estou falando? Bater tambor e acreditar em bonecos de gesso grudado na parede, e ainda desandam a falar mal dos homens de Deus. Blasfemadores. Todo blasfemador vai pagar a língua. Como é que então os homens são? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Atenção, crianças e adolescentes. E os outros que são mais velhos, mas ainda têm pais. Cuidado para você não ser enquadrado nesse trecho da palavra. Cuidado para você não ser uma pessoa rebelde e desobediente a seus pais. Um dos mandamentos do Senhor é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na terra, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Mesmo que eles não sejam cristãos, mesmo que eles tenham lá seus defeitos, suas falhas, como ser humano, e tem mesmo, mas são seus pais. Ame seu pai, ama sua mãe, obedece. Amém? Respeita. Você pode ter barba na cara, mas seu pai sempre vai ser o seu pai. Ele sempre vai ser o seu progenitor. Você pode ser uma mulher idosa, casada, com filhos, mas a sua mãe e o seu pai sempre serão sua mãe e seu pai. Respeita. Porque os que são das trevas nesse mundo são irreverentes a pai e mãe. Então são desobedientes aos pais, ingratos. Hoje em dia não tem ninguém ingrato, é ou não é verdade? Essa palavra aqui não se cumpre mais, é ou não é? O que mais existe hoje são pessoas ingratas. Você ajuda a pessoa, pode ter certeza, vira as costas, daqui a pouco ela pronta com você, ela te detona, ela te traz sua confiança, acaba com você. E em nenhum momento na mente dela se passa assim, poxa, mas fulano me ajudou. Não. Você sabe o que na mente da pessoa vem? Eu acho que muitos aqui já passaram por isso. Na mente dela vem assim: ajudou porque quis, não pedi. Quando você ajuda uma pessoa, é óbvio que você não está ajudando para que ela te reconheça. Claro que não. Mas é o mínimo que se espera de uma pessoa, é gratidão. Gratidão, seja grato.
E não é ser grato um momento, ser grato à vida. Então, como é que as pessoas são depois que saíram do Éden? Ingratos, irreverentes. Você sabe o que é uma pessoa irreverente? É uma pessoa que não tem respeito por quem está acima dele. Por exemplo, eu tenho obreiros aqui, eu tenho evangelistas que estão abaixo de mim na hierarquia. Como seu líder, me devem respeito e reverência. Nunca cobrei isso deles, nunca. Nunca cobrei de nenhum deles. Me respeita, obreiro. Obreiro, baixa a cabeça. Nunca, nunca. Porque respeito não se impõe, se conquista. Então, como é que a gente vai dizer, obreiro, por favor, pega aquilo ali para mim, pega aquele púlpito ali para mim, por favor? Eu sempre faço isso. Eu nunca dou ordens. Eu peço e ainda falo, por favor. Porque ele é servo de quem? De Deus, não é meu. Assim como também eu sou servo de Deus, não dele. Então eu peço sempre por favor. Nunca utilizo o nome que tenho, a autoridade que tenho, a patente que tenho para dizer, obreiro, faz isso aí, irmão, vá. Bora, irmão, está muito lerdo. Nunca, nunca. Porque eu temo o meu Deus. Então eu chego, obreiro, por gentileza, pega essa caixa de som, coloca ali para mim, por favor. Por favor. Cabe esse obreiro então ser reverente. Sim, senhor pastor, deixa eu pegar aqui. Pegar essa caixa pesada. Isso é irreverência. Falta de respeito a uma autoridade constituída. Quando você está diante de um juiz ou de um policial com patente, você fala como? Ô velho, ô não sei quem. É assim que você fala? Não. Você fala como? Sim, senhor. Não, senhor. O juiz, ele pode detonar você. Sim, senhor. Sim, senhor. Está com medo de ser preso, não é? É sim, senhor e não, senhor, meu irmão. Vamos lá. Então, como é que são as pessoas depois que saíram do Éden? Irreverentes, desafeiçoados. Uma pessoa desafeiçoada é uma pessoa que não tem afeição a nada, afeição a ninguém. É aquela pessoa cruel, não tem amor por nada nem por ninguém. Implacáveis. O que é uma pessoa implacável? Sabe aquela pessoa que faz o mal enquanto ela não... Ela descasca a árvore para a árvore morrer. É só um exemplo, tá? Só um exemplo. Ela descasca a árvore para a árvore morrer, e depois da árvore morta, ela pega o machado e arranca a árvore. E aí vem com um trator, amarra na raiz da árvore e arranca ela do chão. Esse é o implacável. Enquanto ele não destrói, ele não sossega. Tem gente que é assim, vai até o fim na sua maldade, vai até o fim na sua malignidade, implacável. Essas são as pessoas desse mundo. Eu espero que essas coisas aí não estejam batendo em você. Algumas estão, é ou não é? Algumas estão, é verdade. Nós somos humanos, mas a gente quer deixar de ser assim. Quer ou não quer? A gente quer voltar a ser uma pessoa inocente. Quem quer voltar à inocência? Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo disse assim, ele viu as criancinhas rodearem ele e os discípulos embarreirando as criancinhas. Ele disse, deixa as crianças vir até a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus não estava dizendo que o reino dos céus é formado de crianças, mas ele estava falando da sua inocência, da sua simplicidade.
O reino dos céus é formado de pessoas inocentes. O reino dos céus é formado de pessoas puras. O reino dos céus não é formado de homens malignos, como essa lista está dizendo aqui: egoístas, jactanciosos, orgulhosos, avarentos, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O reino dos céus não é formado de gente assim. O reino dos céus é formado de homens e de mulheres limpos e puros, homens e mulheres dedicados a Deus, homens e mulheres com o coração limpo, homens e mulheres perdoadores, homens e mulheres que arrancaram o pecado das suas vidas, homens e mulheres que estão se purificando, homens e mulheres que estão se preparando como a verdadeira noiva do Cordeiro. É assim que a casa do Senhor é feita lá em cima. O reino dos céus não é feito de pessoas como essa lista diz aqui. Essa lista aqui, mostra aqueles que vão ficar para trás. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer a vida eterna, você precisa se purificar. Você precisa se limpar. Deixa eu terminar de ler esse texto aqui, porque talvez você diga assim: não, pastor Heron, a gente não consegue mais ser assim. Consegue. Eu vou ler já aqui um trechinho para encerrar do capítulo 26 do livro de Salmos, e eu vou falar para você e vou mostrar para você que a gente pode voltar à inocência, a gente pode se lavar, a gente pode ser de novo como Adão e Eva. A gente pode. É uma questão de vontade, de desejo, de vigilância. Você tem que vigiar seus atos, suas atitudes. Jesus, em sua palavra, lá no livro de Gênesis, o pai fala para Caim: o pecado, ele vai bater a tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós podemos dominar o pecado. Não somos escravos dele. Ele vai bater a tua porta e vai te chamar: toque, 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 vamos ali tomar uma cerveja. E você vai dizer, bate a porta na cara, puf, do pecado, e diz: não. O adultério, a prostituição, a mentira, a lascívia vai bater na tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos dizer não ao pecado. Vamos dizer não à arrogância. Você pode ser um homem bonito, uma mulher bonita, um homem de dinheiro, uma mulher de dinheiro. Você pode ser formado em nível superior. Você pode ser e ter o cargo, um dos melhores na empresa onde você trabalha. Você pode ser um alto executivo, uma alta executiva, mas nada disso te dá o direito de ser orgulhoso, prepotente, te dá o direito de humilhar os menores. Você pode ser uma pessoa boa, sim. Você pode ser uma pessoa melhor. No versículo 5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Paulo manda a gente fugir de gente assim. Você está vendo que a pessoa está do seu lado, sei lá, amigo, colega, irmão de igreja, mulher, esposa, esposo, é desse jeito aqui. A Bíblia está dizendo: foge dessa gente, foge destes. Você está vendo que a pessoa é orgulhosa, egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes. Não precisa ter esse conjunto todo não, porque essa pessoa, se uma pessoa tiver tudo isso dentro dela, ela é o próprio diabo, ela é o próprio cão. Ninguém vai ter todos esses quesitos aqui, eu acredito. Raríssimo vai ser no mundo inteiro alguém que tenha todo esse defeito aqui. Mas esses defeitos são os vários que as pessoas podem ter. Talvez você tenha se enquadrado em um ou dois ou três ou mais. Todos eu sei que não. Talvez você seja uma pessoa avarenta, não gosta de dar dízimo na igreja, dar oferta, não gosta de ajudar quem tem fome, é avarento.
Farinha pouco, meu pirão primeiro. Você é avarento. Talvez você seja avarento, talvez você seja egoísta, talvez seja desobediente aos pais, talvez você seja ingrato. Olha, eu não estou lendo tudo, eu estou pulando, viu? Talvez você seja uma pessoa caluniadora. Você sabe o que é fazer calúnia dos outros? Quem aí já sofreu calúnia? Eu já sofri diversas. E onde mais eu sofri calúnia foi dentro da igreja. Onde eu mais sofri calúnia foi dentro da igreja. Pasmem, por pessoas que se dizem de Deus e não eram de Deus, eram cheias de demônios. Levantam calúnia sobre você, sobre quem você é. Não te conhece, não dorme com você, não vive na sua casa, mas te invejam. É outro defeito que está escrito aqui. E por invejarem, levantam calúnias sobre você. Você sabe por quê? Porque o invejoso, eu não sei se você sabe, a característica de quem tem inveja, a primeira característica é tentar ter o que você tem, tentar tomar de você o que você tem para ela. Ela não tem capacidade de conquistar, ela quer tomar o que você tem. Essa é a primeira característica do invejoso. A segunda característica do invejoso é, quando ele não consegue tomar o que você tem, ele destrói o que você tem, para que ele não tenha, já que ele não pode ter, você também não vai ter. Caluniadores, sem domínio de si. Sabe aquela pessoa que se você pisar no dedo, ele é calmo. Olha o sorriso de calmaria. Oh, glória. Está no azeite, o irmão de Dendê. É porque tem uns crentes que inventam umas modas. O irmão está no azeite, só se for de Dendê. Aí é aquela pessoa, pisa no calinho dela. Pisa no calinho dela para você ver o demônio que ela vira. Sem domínio de si. Inimigos do bem. Tudo que é do bem ela não gosta, mas se for coisa ruim ela está dentro. Traidores. Quem já sofreu traição na vida aí? Foi alguém que saiu lá do Éden, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, saíram do Éden. Saíram da presença de Deus, se encheram de malignidade e foram te trair. Atrevidos, tem gente atrevida hoje? Tem umas crianças, rapaz. Tem umas crianças hoje, as crianças com 6, 7 anos têm uma língua afiada que parece uma cobra. Mas isso é o meio que elas vivem, vocês sabem, né? O ser humano é fruto do meio. Ela vê a mãe dela saltar na porta da rua e ficar discutindo com a vizinha assim. Que você faz assim? Né? E a criança fica, você sabe que criança é tipo um papagaio, né? Repete tudo que você faz ou fala. Aí vê esse tipo de atitude e acha, não, também, quando eu crescer não vou levar desaforo para casa, vira um demôniozinho. Seguindo a demônia da mãe. Atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo então diz no versículo 5, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Isso aqui é uma bomba, mas eu não vou falar muito sobre isso aqui agora não. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua loucura ou insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Amém? Abre rapidamente aí em Salmo 26, vamos encerrar a mensagem de hoje. Eu estou trazendo esses textos para você entender
que a próxima ceia, a ceia do dia 12 de setembro, será a ceia de volta ao jardim da inocência. Amém? Quem quer pureza, quem quer lavar as suas vestes, quem quer viver uma vida santificada na presença de Deus, não vai faltar essa ceia. Deus não vai permitir que os impuros estejam em sua presença, assim diz a palavra de Deus. Tem muita gente dentro das igrejas por aí afora, mas todo mundo procurando suas próprias vidas, não agradar a Deus. Capítulo 26 do livro de Salmos diz assim: faze justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Observa esse salmo de Davi. Davi era homem também sujeito a todas essas fraquezas? Sim, muito. Porém, Davi se esforçava, se dedicava a viver uma vida íntegra. E ele diz: faze justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Presta atenção em todo o texto para você entender o que você faz, o que você tem que fazer para voltar a ser como Adão e Eva eram no jardim da inocência. Tá bom? Davi vivia na integridade. Davi confiava no Senhor sem vacilar, ou seja, sem duvidar. E ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade, ou seja, a tua capacidade de ser bom, Senhor, tenho perante os olhos e tenho andado na tua o quê? Verdade. Quer voltar à inocência, quer voltar a ser como Adão e Eva eram. O cordeiro está voltando, o noivo está voltando, a igreja precisa ser levada pelo noivo, mas ele só vai levar a noiva que estiver limpa e pura. Jesus não vai levar a noiva para o céu toda contaminada de pecado. Jesus não vai levar a noiva para o céu toda cheia de defeitos. Ou a gente se corrige e volta a ser como era no início que ele criou, para Deus também não vai servir. Então a gente tem que se limpar, tem que se purificar. Para isso tem um esforço. Infelizmente somos vendidos ao pecado. A palavra do Senhor diz, capítulo 4 do livro de Romanos, todos foram encerrados debaixo do pecado. Para quê? Para que a graça de Cristo sobressaísse. Fomos encerrados debaixo do pecado, mas não podemos viver debaixo dele, não podemos viver submetidos a ele. Se a gente se dedicar, se a gente confiar no Senhor sem vacilar, se a gente fizer a vontade dele, a gente se torna homens puros, mulheres puras. Amém? É uma questão de dedicação. Verso 3: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado em tua verdade, não me tenho assentado. Olha aí, viu? Quer viver uma vida de volta à inocência? Não se assente com quem? Com homens falsos. Não tenho me assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Se você sabe que aquela pessoa é falsa, para que você está se juntando com ela? Para que você está se associando com aquela pessoa? Quem quer voltar ao jardim da inocência não se assenta com pessoas falsas, não se assenta com dissimuladores. Ó, aí vale uma coisinha, deixa eu frisar aqui para vocês. Aí vale uma coisinha. Talvez hoje em dia, onde mais as pessoas se assentam, é na roda do WhatsApp. Talvez você não vá na casa do falso. Talvez você tenha um falso que você bate papo todo dia com ele no WhatsApp. Uma falsa, uma pessoa dissimulada, uma pessoa má, maligna. Qual é a sociedade que tem com os filhos de Deus e os filhos das trevas? Que união pode ter com Cristo e o maligno?
É como outro dia eu ouvi uma frase e por exemplo, eu tenho muitos contatos no meu WhatsApp. Não vivo de conversa com ninguém no WhatsApp, não vivo. Raras vezes eu mando uma mensagem para um ou para outro, uma felicitação, raras vezes. Não vivo de bate-papo. Eu uso o WhatsApp para resolver situações, para resolver problemas. Eu uso o WhatsApp para resolver situações, não para ficar, e aí, como é que você está? Esse aí é o RSRS. Tem o KKK e tem o RRS, né? Que é o... E tem o KKKKK. Fulano é minha amiga, fulano é meu amigo. Não. Meu amigo é o Senhor dos exércitos. O resto é conhecido. Sou teu conhecido. Amém? Gosto muito de você, mas você é só meu conhecido. Pastor, me chame na sua casa para almoçar. Não chamo não. Nem se iluda com isso. Vida de homem de Deus eu aprendi no decorrer do meu ministério. Eu tenho 34 anos de pastor. Eu entendi no meu ministério, durante esses 34 anos, que vida de homem de Deus é solitário. Você não via Moisés agarrado com ninguém. Você não via Davi agarrado com ninguém. Davi só tinha um amigo mais chegado que era Jonatas. Você não via Elias agarrado com ninguém. Você não via Josué agarrado com ninguém. Você não via esses homens agarrados com ninguém. Jesus mesmo tinha seus 12 discípulos lá, pregava para os seus 12 discípulos, papai ensinava, depois Jesus se mandava, subia no monte sozinho. E no dia em que ele levou Pedro e João, os dois dormiram. Jesus chamou, porque Jesus estava angustiado, estava perto de ser crucificado, chamou eles, eu vou ali orar, vocês fiquem aqui. Jesus foi mais um pouco distante, orou, falou com o Pai. Quando Jesus voltou, está lá João, Pedro. Aí Jesus olhou assim, vem cá, vocês não podem vigiar comigo nem um pouco. Aí eles acordaram, ai Senhor, orar e vigiar, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, tal. E aí deixou de novo eles, foi lá orar mais um pouquinho. Quando voltou, estava... Não presta, irmão, não presta, vai ver sua vida com Jesus. Amém? Fica esperando pelos outros, você está frito. Vamos lá. Versículo 5, olha, quer chegar a ter de volta a inocência? Aborreço a súcia, ou seja, a sociedade com malfeitores e com os ímpios não me assento. Viu, igreja? Você que gosta muito de bater papo com ímpio. Fulano é minha amiga. Amiga? Amigo? Partilha da mesma fé? Não. Que tipo de amizade então é essa? Para te conduzir ao mal? Aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos aonde? Na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Glória a Deus. É assim que deve andar todo homem, toda mulher que deseja ter uma vida de volta ao jardim da inocência. Amém? Quem quer ter uma vida limpa e pura,
para com isso herdar a vida eterna. Glória a Deus. Faça isso. Amém?